Nessa aula, nós vamos avaliar a mobilidade torácica, que seguindo depois da estabilização do tronco, é o próximo passo, né? Seria a articulação adjacente. Então, o teste da mobilidade torácica, ele está interligado com a questão da mobilidade do ombro também, e com a questão da estabilidade escapular. Então, eles são meio que um conjunto. Porém, agora nesse caso aqui, nesse teste, a gente vai focar exatamente nessa questão da coluna torácica mesmo, da questão da mobilização, da questão da manutenção da postura. Então, ela já está aqui bem apoiada na parede. E tem um detalhe muito importante. Ela colocou os dois pés voltados para frente para que ela consiga ficar com o tronco todo apoiado na parede. Então ali, se ela não tiver uma ajuda, ela não consegue sair dessa parede. Então ela está totalmente apoiada. O que é importante? Ela vai manter a lombar dela totalmente apoiada. Então a coluna lombar tem que estar totalmente em contato com a parede. Ela vai abrir os dois cotovelos um pouquinho alinhados, assim, em relação à altura do ombro. Então eu mantenho uma linha reta. Ela vai realizar uma rotação externa. Nesse caso, quando a pessoa realiza o movimento de rotação externa, o que tende a acontecer com pessoas que têm pouca mobilidade torácica e depois também, né, em conjunto, a pouca mobilidade de ombro, quando ela realiza essa movimentação, e se ela não tem uma boa mobilidade de ombro aqui, o que vai acontecer é o arqueamento da coluna. Ela vai perder essa estabilidade do tronco. Então, como a gente já falou, se ela não tem uma boa mobilidade aqui da coluna torácica, ela vai sobrecarregar as articulações adjacentes. No caso aqui, ela vai perder a estabilidade da coluna lombar, a estabilidade do tronco. Então, ela vai apertar lá a lombar dela e vai conseguir manter. Nesse caso, é muito importante alguns fatores não tão quantitativos, mas qualitativos. Então é importante sempre perguntar para o indivíduo o que ele está sentindo. Um ponto importante é que às vezes a pessoa vai realizar e ela faz uma extensão do tronco. E aí se você pedir para ela encostar a mão na parede e ela fizer esse arco aqui, ó, se ela fizer essa extensão do punho, isso é uma movimentação enganosa também. Então pede sempre para ter ou um alinhamento ou até uma flexão do punho para que ela encoste o antebraço na parede. Assim você consegue avaliar. Se ela consegue realizar bem esse movimento, se ela consegue encostar o antebraço, e aí você pergunta se ela está sentindo alguma tensão, se ela chegou num nível em que ela consegue realizar, mas ela sente, por exemplo, uma tensão aqui nas escápulas, uma tensão aqui na cervical, uma tensão no pescoço, você sabe que esse é o nível que ela consegue fazer. E aí você pode sim testar, né, trazer para o próximo nível, mas aí já como uma forma de retirar a possibilidade de um próximo nível, porque esse já é o fator determinante. Então ela tem sim uma boa mobilidade torácica, seria um nível 1 de mobilidade torácica, não é nada muito preocupante. Preocupante seria se ela não conseguisse encostar na parede ou se ela tivesse essa perda da estabilidade do tronco. Agora, partindo desse nível 1, o nível 2 é uma posição sentada, que é um pouco mais difícil. Então vou pegar aqui um colchonete agora. Eu coloco o colchonete na parede, no mesmo esquema. Ela vai sentar nessa parede. Aí. Com os dois joelhos flexionados. No mesmo esquema, a coluna toda alinhada, a lombar apoiada na parede, a cabeça apoiada na parede e vai fazer a rotação. No mesmo esquema, se ela consegue encostar sem perder a estabilidade do tronco e se ela não sente uma tensão muito forte, isso é um nível fácil para ela. Uma outra opção é manter o joelho totalmente estendido. Então volta o cotovelo primeiro aqui. Aí. Mantenha o joelho totalmente estendido. Eu peço para ela fazer uma dorsiflexão, então ela vai puxar a ponta do pé para ela e vai realizar o movimento. Fico de olho lá na lombar, se ela consegue encostar ou não, e pergunto se ela sente bastante tensão ou não. Um outro movimento também que é bem interessante, nesse caso, volto aqui de novo, é ela juntar a sola dos dois tênis, numa posição que é conhecida como borboleta. Ela vai apoiar a lombar, vai forçar bem os dois joelhos na direção do chão, e vai fazer o mesmo movimento de rotação externa. Pergunto também se ela tem dificuldade, se ela sentiu um excesso de tensão ou não, e a partir disso eu tenho esse parâmetro. Então a intensidade 1 desse movimento seria ela apoiada em pé, tentando realizar o movimento em pé. A intensidade 2, ela sentada com os dois joelhos flexionados. E a intensidade 3, que são duas variações, porque elas não são excludentes, essa variação da perna estendida vai avaliar bem a questão da cadeia posterior, toda a cadeia posterior e a mobilidade torácica.
E essa movimentação em que ela junta os dois pés vai avaliar ali a mobilidade de quadril e a relação da estabilização e da mobilidade torácica. Então, basicamente, quando eu avalio essa questão da postura, eu preciso prestar bastante atenção nisso. Se ela consegue realizar o movimento, se esse movimento é confortável para ela e se há uma sobrecarga, se há uma disfunção em alguma outra região. No caso aqui, o que é mais específico, o que é mais aparente, é a perda de estabilidade lombar. Beleza? Nos vemos na próxima aula.